E vamos nessa! O objetivo dessa gravação é para falar sobre a técnica de modelagem. Né? A técnica de modelagem eu citei como uma das ferramentas importantes, né, para a conexão com os arquétipos, só que dentro da temática que eu trouxe no livro, eu não pude comentar ou me aprofundar, né? Então estou fazendo essa gravação separada para que você possa também utilizar a técnica de modelagem, né, no seu dia a dia, para se conectar com os arquétipos, né? E a técnica de modelagem é baseada na modelagem, né? É nós termos um modelo de referência. Como assim, Neto? Eu aprendi modelagem. Será que eu conto a história? Bom, vou. Eu aprendi a técnica de modelagem na minha adolescência, na minha pré-adolescência. Mas eu não sabia que existia, que o nome era modelagem, né? Eu vinha aprender que era modelagem depois de velho. Quando eu comecei 2014, 2013, a ler Tony Robbins. E aí ele trouxe como técnica de modelagem. Fala, Ju! Ô, Ju, inclusive, deixa eu te falar. Ih, minha bike tá... Não sei se vai dar não, tá fazendo muito barulho, né? Ô, Ju, eu não quero ver... A Ju, pra quem não sabe, a Ju, ela é alquimista no mundo dos arquétipos, né? Ju, eu adoro que você esteja ao vivo com a gente, mas eu não quero ver você mais em live com nós. Porque você se empolga, você engaja e perde a concentração no trabalho. Então, eu quero que você vai trabalhar, porque senão você se empolga, engaja e perde sua concentração aí, tá? Eu adoro, é importante, você ajuda bastante, tanto eu quanto a Juliana Roberta nas lives. Mas eu tava esperando a oportunidade, você entrou aqui hoje, beleza? Ó, adoro ver você aqui, adoro ver você fazendo pergunta, engajando, contando os casos com a gente, mas eu não quero permanecer ao vivo. Bora! Beleza? Tô esperando você me responder aqui, ó. Agora voltando aqui, técnica de modelagem. Eu aprendi depois de velho, vamos ver se volta. Vai dar, hein? Eu aprendi com o Tony... Aprendi não, né? Eu fui entender que era técnica de modelagem, usar um modelo de referência depois de mais velho com o Tony Robbins. Técnica de modelagem nada mais é, né, do que a gente ter um modelo, um ser humano, né? Um modelo de referência... Ih, não vai dar pra andar de bike, não. Um modelo de referência para basear nossos comportamentos, para basear nossas tomadas de decisão, a nossa forma de pensar. Ah, Neto, mas isso é ativação de arquétipo? Sim, tá? Todos nós temos uma frequência, certo? Você querendo ou não, você está dançando com um arquétipo. Pode ser ruim, pode ser bom, mas você tá. Nós somos influenciados 24 horas por dia por arquétipos. 24 horas por dia, sim, o seu inconsciente, enquanto você dorme, né, ele também te manda informações por meio dos seus sonhos, tá? Que às vezes você não lembra, né? Você não coloca prioridade nisso na sua vida e tal, então você não sabe. Ah, Ju, tá arrumando a casa? Beleza, vou entrar às 9, show, então fechado, então tá tudo bem. Eu aprendi a técnica com o Tony Robbins, mas lá atrás eu tinha 10 anos, 11 anos, a minha família mudou para Porto Seguro, para Bahia, né? E eu era novo na cidade. Eu vou contar a história que vai ficar mais fácil de você entender como que se usa a técnica da modelagem, né? Eu mudei para Bahia e eu sempre gostei de esporte radical, né? Sempre gostei nunca consegui ficar parado. Eu era uma criança hiperativa, fui um adolescente hiperativo, sou um adulto hiperativo, né? E mudei para Bahia, primeira vez morando no litoral, eu queria aprender a surfar. Então assim, não demorou muito tempo para eu enturmar com a molecada que surfava, só que a molecada era mais velha. E aí eu comecei, né, quando a gente vai fazendo amizade, eu comecei a andar com essa molecada, né? Eu comecei a andar ali com a turma dos surfistas. E aí você começa, vem comigo, se conecta comigo, que você vai entender que você já usa a modelagem na sua vida. Às vezes pro bem, às vezes pro mal. Às vezes para empoderar seus comportamentos e às vezes para sustentar suas desculpas. Certo?
eu comecei a cortar o cabelo igual os surfistas, eu comecei a usar as roupas igual os surfistas, né? Comecei a pegar mais sol, porque eu ficava quase o dia inteiro no mar, quando eu não estava na aula eu estava no mar, né? Comecei a ficar com a pele de surfista, né? O surfista tem a pele diferente, fica na água salgada o dia inteiro, né? Passa hipoglose na cara, então tá sempre bronzeado. E enfim, aos poucos eu comecei a me tornar um surfista de fato. E quanto mais eu modelava os comportamentos dos meus amigos que já surfavam, certo? Mais eu desenvolvia a minha habilidade no mar. Quanto mais o meu padrão de pensamento se conectava com os padrões de pensamento dos meus parceiros surfistas, mais eu conseguia empoderar minhas habilidades no mar. Por exemplo, eu tinha 10, 11 anos e não estava acostumado, por exemplo, com o mar com ondas altas, com ondas de 2 metros. Então, quando eu entrava no mar, cara, pode ser que você seja surfista e tá tudo bem, né? Mas quando eu entrava no mar, o barulho de uma onda de 2 metros quebrando é barulho, né? A chacoalhada que dá medo. Você olha aquela onda, você tá deitado, pensa assim, ó, deita, olha pra cima, imagina 2 metros pra cima de você, água que vai quebrar na tua cabeça. Então aquilo lá dava muito medo. Eu não gostei dessa pulseira, eu não me conectei com ela aqui, com essa roupa não. E como é que a gente vence o medo, né? Como é que eu comecei a vencer o medo? Cara, eu olhava para meus parceiros surfistas, eles viam aquele mar grande, cheio de onda alta, eles viravam e falavam, uhul! Caralho, o mar tá incrível! Nossa, hoje a gente vai pegar onda. É só uns exemplos, tá? Inclusive eu nem lembro muito bem das gírias. Caralho, hoje vai dar para surfar o dia inteiro. Nossa, o mar tá... bateu o sudoeste, que era o nome do vento, que o mar ficava top, né? Então, nossa, bateu o sudoeste, que incrível. E eu falo, mano, esses caras são muito loucos. Eu gosto, né? Porra, eu tinha 10, 11 anos. Eu gosto do mar mais flat, né? Que é um mar com ondinha 1 metrinho e tal. Tava aprendendo a surfar, tinha acabado de aprender a dropar, ficar em pé na prancha, a dar uma rasgada, pegar uma parede legal. E os caras olhavam pro mar de 2 metros e achavam incrível. Eu falei, cara, eu não posso ficar pra trás. Muitas vezes eu entrava chorando de medo no mar, né? Só que me virar, nadar, eu já sabia. Então eu falei, morreu no morro. E nessa de morreu no morro, eu fui perdendo medo. Morreu no morro. Então o que aconteça, o que acontecer, eu consigo sobreviver dentro do mar. Eu peguei uns mar de ressaca aí que eu achei que eu fosse morrer mesmo, sabe? Um mar de ressaca, onda quebra em cima, você começa a girar, ao invés de você nadar pra cima, você nadar pra baixo, é foda. Tem que estar preparado. E eu comecei a mudar. Então, do morreu no morro, eu comecei a falar, caralho, é incrível o mar, né? O mar alto, com onda alta. Nossa, que foda. Eu comecei a imitar os caras, tá? Eu tinha meus modelos de referência, comecei a imitar o que eles falavam. E aí a mágica começou a acontecer. No que eu comecei a imitar o que os meus amigos que surfavam onda grande falavam, cara, as reações químicas dentro do meu organismo começaram a acontecer. Realmente eu comecei a gostar do mar alto. Quando o mar estava baixo, eu falava, puxa, hoje o mar está baixo. Começou a ser automático de mim. Né? Então eu comecei a ser de fato um surfista no nível dos caras. Pode ser que eu não mandava as manobras ainda, mas eu já estava em outro nível. Tá pegando essa ideia? Você vai pegar uma onda de 2 metros, pensa, você tá deitado, você fica em pé. A hora que você olha para baixo, você tá 2 metros olhando para baixo. Ah, é água. Mas dá um frio na barriga, meu irmão. E aí o que os caras falavam quando eles iam dropar? Uhul! Um gritava pro outro, caralho, essa é tua, vai! E aí quando eu ficava em pé naquela onda de 2 metros que dava frio na barriga e os caras incentivando, você dropava, você mergulhava e ia pra parede da onda. Você ia surfar, né? Com frio na barriga mesmo. Tô dando esse exemplo para você entender o que é isso. Isso é força arquetípica, gente. Eu entrei numa frequência. Eu mudei o meu padrão, que tinha medo de onda grande, que começou a enfrentar a arrebentação de onda grande e querer surfar. Certo? Esse exemplo meu com 10, 11 anos, se você parar para pensar, em algum momento da sua vida você já usou isso sem saber também. Eu não sabia, eu vou aplicar a técnica da modelagem. Não, eu só admirava os caras. Eu queria ser aqueles caras. Eu queria dropar onda grande. Eu só tinha medo. E é isso que acontece na vida com a gente. Eu quero ser empreendedor, mas eu tenho medo. Tá sacando? Eu quero, mas eu tenho medo.
E o medo deixa a gente na zona de conforto. Eu poderia muito bem, eu tinha 10, 11 anos, né? Eu poderia muito bem falar, não, galera, hoje eu não vou não, o mar tá alto, né? Não, hoje eu não tô passando muito bem e tal. Não, mas meti a cara. Automaticamente eu comecei a dançar uma frequência arquetípica de poder desenvolver as habilidades de um surfista. Neto, qual arquétipo você começou a conectar? Por que a gente tem que dar um nome? Eu não consigo entender isso, sabe? Por que você quer dar um nome pro arquétipo, pra energia? No plano espiritual não tem nome, gente. Nome é coisa nossa, de humano, de terráqueo. E quando a gente está falando de arquétipo, nós estamos falando do plano espiritual. Nós estamos falando de forças de energia, forças do Criador. Por que você quer dar um nome? Sinceramente, eu não consigo entender. Tá, quer dar um nome? Eu comecei a me conectar com a frequência do surfista, pronto. Tá pegando esse conceito? Tá? Arquétipo, símbolo é arquétipo. A forma como você se posiciona é arquétipo. A forma como você fala é arquétipo. Só de eu dropar a onda, que eu tava com medo, e falar uhul, lógico que surfando você não vai fazer assim, mas você grita uhul, e você vai aqui se segurando para conseguir dropar aquela onda. A rapaziada mandando energia, falando vai que é tua, bora, essa onda tá incrível. Isso é arquétipo. Ó, arrepia, não sei se vai dar, ó, arrepia, só de lembrar. Nesse exato momento eu tô ativando aquela frequência de novo. Arrepiei, gerou um neurotransmissor no meu organismo. E só de eu lembrar daquilo, eu estou ativando a frequência do surfista agora, nesse momento, dando aula para você. Tá pegando esse conceito? A forma como você fala, a forma como você pensa. Você está se conectando com uma frequência, certo? Você está se conectando com um arquétipo. Esquece, para de dar nome para essa porra, meu. Para de querer dar nome. Um pouquinho mais. Essa molecada, eles eram mais avançados, né? Então eu morei em Porto Seguro dos meus 10 aos 13, 14 anos. Eu morei quase 4 anos em Porto Seguro. Eu lembro que eu passei a virada 99 para 2000 em Porto, né? Em Porto Seguro. Então faz, ó, tô velho, faz muitos anos. Fala, Martins! E aí eu também aprendi outra coisa com esses caras, eles eram meus ídolos. Eu era fã deles. E aí quando você se conecta com seus ídolos e você começa a ter resultados, a motivação vem. Quando você começa, gente, põe isso na cabeça, não tem nada mais poderoso do que resultado, mesmo que seja mínimo. Quando você começa a ver a sua evolução, mesmo que seja mínima, isso não tem força maior, motivadora do que isso. Então, quanto mais eu me conectava com os caras, mais eu desenvolvia habilidade no mar, mais fã dos caras eu ficava. Consequentemente, a minha tendência era imitar os comportamentos deles cada vez mais. Só que esse imitar, e aí que tá a arte de modelar. Modelar não é imitar. Você vai olhar o modelo de referência, você vai se basear neles e você vai adaptar a sua realidade. A realidade dos caras era 16, 17, 18 anos. Eu tinha 11 anos, 10 anos. Não tinha como eu imitar os caras. Tá sacando isso? E aí eles já começaram a me levar, gente, eu tô falando 99, 2000 na Bahia, tá? Eles começaram a me levar pra rolê de madrugada mesmo, né? E a grande diversão nessa época era pular em festa, né? A gente adorava pular em festa. Tinha festa que às vezes a gente podia entrar de graça, porque a gente tinha considerado nativo, né? E a gente pegava e gostava de pular na festa. E aí eu comecei a aprender essas malandragens, né? Comecei a aprender algumas malandragens. E outras, né, nessa de começar a sair com os caras, aprender algumas malandragens, uma das malandragens que esses caras me ensinaram foi pegar mulher. Ó, não leva ao pé da letra pegar mulher, eu tô falando 99, 2000 na Bahia. Esse era o termo utilizado na época, tá? Então, nossa, o Neto fala, o Neto é machista. Não entra nessa onda, não. Deixa a tua vizinha fofoqueira no cantinho nesse momento. Aprende a se conectar, certo? Cara, eu tinha 10, 11 anos e eu não tinha essa malícia, né? E os caras começaram a me ensinar. E aí, o que eu reparei? Presta atenção nisso. O que eu reparei? O Diego, ele era um brother, ele estudava na minha sala, o Diego, tá? Ele repetiu 3 vezes de ano. Era um cara legal pra eu modelar? No mar era. Olha essa cara que eu tô te passando aqui. O Diego, ele era repetente. 3 anos o cara repetiu. Foi expulso de 2 escolas.
Era uma galera meio barra pesada. Era legal eu modelar o Diego no mar? Era incrível, o cara surfava pra caralho. Era legal eu modelar o Diego pra pegar mulher? Era incrível, ele pegava mulher pra caralho. Era legal eu modelar o Diego pra estudar? O cara foi expulso de 2 escolas. O cara era burro, no sentido de estudos. Porque eu não posso falar que o cara era burro se ele surfa bem. Alguma inteligência ele tem. Eu não posso falar se o cara é burro se quando ele tinha uma meta de pegar uma mulher, ele pegava. Não obstante, tá? Depois quando ele encanou de ficar marombado, ele, moleque, cresceu, ficou marombado pra caramba. Então o que esse cara pegava pra fazer, ele fazia muito bem feito. Não dá pra falar que ele é burro, mas pra estudar, ele era burro, ele não gostava. Não é nem que ele era burro, ele simplesmente não gostava. O que eu tô te trazendo aqui? Nessa arte de modelar? Nós não podemos modelar 100% as pessoas, né? Por quê? Porque é o seguinte, eu adoro muito, eu amo muito o The Rock, eu adoro modelar o The Rock, tanto é que minha logomarca, que é o touro, né? Uma das grandes pessoas, uma das marcas que me influenciou foi a marca do The Rock, certo? Me espelho muito nele, é o ator mais bem pago de Hollywood, fora esse cara, o shape, o corpo que ele tem, o poder de liderança que ele influencia dentro do set, a disciplina que esse cara tem é fora do padrão. Tudo bem, só que eu vou modelar 100% o The Rock? Eu não sei, eu não estou falando de uma força do criador. Eu não estou falando de uma força divina, ele tem a centelha divina dele, ele desenvolveu as habilidades dele. Mas eu não sei como é que funciona, por mais que eu acompanhe as redes sociais dele, eu não sei o background dele. Vai daqui, vai dali, passa alguns anos, sei lá, esse cara provaram que ele cometeu assédio. Que esse cara tá pegando a ideia? Tá pegando a ideia? E aí eu vou me decepcionar? Não, meu amigo. Eu modelo algumas áreas da minha vida porque eu quero desenvolver aqueles comportamentos, como liderança, como na hora de puxar ferro, como na hora de cuidar do meu corpo, da minha alimentação, tá? Então, com o Diego, eu sempre fui CDF. O que eu fazia? Eu queria trazer ele para o universo CDF. Ele começou comigo, ele passou 3 anos direto com notas boas. Porque para estudar, ele me modelava. Porque eu sempre fui CDF. Eu sempre fui bom aluno. Então, época de prova, época de trabalho, a gente deixava de ir pro mar. E ele começou a deixar de ir pro mar e eu dava aula para ele. Me ajudava, porque quando você dá aula, o seu processo de aprendizado é outro. O seu processo de memorização é outro. Você está no último degrau da pirâmide onde você mais armazena e aprende conteúdo, né? Você já está aplicando conteúdo quando você dá aula. Então, voltando aqui. O Diego, quando ele ia me ensinar, voltando, fecha parênteses, né? O Diego, quando ele ia me dar dica para pegar mulher, ele me dava algumas dicas que eram bem diferentes de quanto um outro amigo meu surfista, o Guininho, dava. O Diego, ele era mais agressivo. O Diego, ele era mais... ele era um surfista bem mais radical, vamos dizer assim. Então ele era mais radical na hora de sair para pegar mulher. Ele era mais radical na hora de trocar ideia. Ele era mais direto, ele não tinha muito rodeios, não. O Diego, assim, ele pegava as minas mais gatas. Né? Lembrando, tô falando coisas que a gente falava em 99, 2000, na Bahia. Tá? E 99, 2000 na Bahia é muito diferente dos estados do Sudeste, do Sul. As coisas demoravam para chegar lá. Não tinha internet, não tinha nem discada lá na época. Eu acho que tinha acabado de chegar a discada lá. A internet de escada, aquela que... Não sei se é da tua época, mas é da minha. O Guininho, ele já era mais calmo, ele já era mais tranquilo. O Guininho, ele pegava, né, as meninas que gostavam dele, tinham lindas também, mas tinham características diferentes. Eram meninas assim, mais calmas, que gostavam mais de ler, ia pra praia, mas nem entrava no mar, sabe? Eram mulheres com características meninas, não dá pra falar que era mulher ainda, a gente tava na adolescência, né? Eram meninas com características diferentes. O Diego não conseguia pegar essas mulheres, porque ele não tinha a habilidade que o Guininho tinha. Já o meu irmão é o terceiro amigo que era o meu ídolo, que eu modelava e eu cresci e me desenvolvia com eles. Já o meu irmão, ele tinha uma característica que era um mix entre o Guininho e o Diego, sabe? E ele também, né, mulheres lindas gostavam dele, as mulheres mais calmas gostavam dele, mas ele tinha uma característica peculiar. Cara, não tinha
não tinha turista e a gente estava na Bahia, né? O ponto, o forte lá é o turismo, não sei se até hoje, deve ter mudado, mas sempre foi o turismo na Bahia, né? Em Porto Seguro. E não tinha turista, cara, que resistia às piadas daquele cara. Ele era muito engraçado, né? Ele era muito engraçado. E os três me ensinavam, os três me davam aula, tanto no mar, inclusive até como surfar. Cada um me ensinava de maneira diferente. E os três surfavam pra caralho. Os três pegavam a mulher pra caralho. E os três me dando aula disso, eu comecei a entender. Quanto mais eu me conectava com os três, mais eu conseguia entender o que era o Neto, o que era o Diego falando dentro da minha cabeça, o que era o Guininho falando dentro da minha cabeça, e o que era o meu irmão falando da minha cabeça. Com isso eu comecei a reparar. Então tinha uma garota que eu queria ficar no colégio. Eu comecei a reparar e falar, cara, deixa eu ver aqui no meu catálogo qual arquétipo que eu vou usar. Eu analisava, investigava, já via com quem que essa menina ficou, e a gente era novo, muitas vezes não tinha ficado com ninguém, mas qual que era a característica do garoto com aquela mulher, que aquela menina queria ficar? E eu começava a modelar os meus amigos, seja o Diego, seja o Guininho, seja o meu irmão. E não é que funcionava? Eu namorei 6 meses com a menina mais gata do colégio. Isso, né, ainda na Bahia. Depois, aí eu encanei com uma outra garota. Como também era CDF, eu gostava de sentar na frente. O Diego que me levava pro fundo da sala. Só que, né, quando eu chegava a ficar de prova, de trabalho, eu conseguia levar ele pra frente. Aí, cara, me apaixonei por uma menina que ficava sentada lá na frente, uma CDF. Eu falei, Diego, eu vou pegar essa menina. O Diego falava, ih, Netão, larga a mão. Ela não é das nossas, sabe? E não era mesmo. Só que, se fosse o Guininho que estivesse na sala de aula comigo, ele falava, Netão, ele falaria, né? Netão, faz assim, assim, assado. Sabe esse pensamento que o Guininho falaria, faz assim, assim, assado? Pois é como o arquétipo vai se comunicar com você. E eu fiz esse assim, assim, assado, que o Guininho mandou de informação para mim sem ter mandado. Só por eu pensar como o Guininho pensaria. Não é que funcionou? Namorei com essa menina também? Não sei se tá dando, se caiu a ficha. Manda um feedback pra mim. Bom dia, Elk. Manda um feedback pra mim se tá caindo a ficha. Aí beleza, eu era novão. E quando a gente ia pras baladas, ainda mais assim, época junho, julho, época de festas, né? Carnaval, final de ano. Época de festa na Bahia na época, tá? Era mais de 6 meses do ano, né? Então quando a gente ia pras baladas, eu não pegava mulher porque eu era novão. E aí eu comecei a grudar, nas baladas que eu grudava às vezes com o Diego, que eu era mais conectado, estudava com ele me defendia na escola, inclusive, né? Então eu era muito conectado com o Diego. Mas não funcionava. Porque o cara de pegar a mulher nas baladas era o meu irmão. Eu comecei a grudar no meu irmão. E o meu irmão já me passava algumas dicas, né? Ele já me passava algumas dicas. E aí eu comecei a seguir a risca as dicas dele. Adivinha? Começou a funcionar na balada também. Só que todo lugar tem, ainda mais quando a gente é pré-adolescente, né? A molecada no colégio começou a ficar com inveja, né? Começou a ficar, pô, o cara veio de fora, tá andando com os surfistas, e agora tá aqui pegando nossas minas, tem essas paradas, né? Igual o bairro pequeno, Porto Seguro, não sei hoje, né? Mas na época era uma cidade pequena. Então tinha disso, a galera só não vinha pra cima de mim, eles tentavam fazer amizade por causa dos meus parceiros surfistas. Que me defendiam, mas já arrumei bastante treta por causa disso, né? Enfim, começaram a entender. Falaram assim, e aí quando eu tinha algum comportamento parecido com o do Diego, a galera me zoava pra me derrubar. Interessante, né? Não é isso que acontece depois de adulto também? Ah, rapaz, você tá imitando o Diego e não sei o que, e isso, né? Queimava meu filme. Ah, para, rapaz, você tá imitando o Guininho e não sei o que, você é um imitador, né? Começou a queimar meu filme. E aí eu tive que fazer um mix dos três, pegando a minha essência e me transformar no Neto. Mas já com todas as informações e com toda a experiência que eu tinha adquirido ali. Tá pegando isso pra vida? Nesse exemplo simples que eu tô trazendo, você não sabe os arquétipos, gente. Qual arquétipo, Neto? Por que você quer dar um nome? Voltando ali, ó, por que você quer dar um nome? E aí tá bom. Foi o jeito que eu superei isso daí, mas eu sempre tinha que pisar em ovos, né? Porque quando eu imitava alguma frase do Diego, alguma frase do Guininho, alguém vinha me zoava e quebrava o encanto do Netão.
2001, 2002, a gente mudou pro Rio de Janeiro. Rapaz, em Campos do Goytacazes, 30 minutos da capital do Rio de Janeiro. E lá, cara, eu fiz a festa. Eu fiz a festa, porque lá ninguém conhecia os meus amigos. Lá ninguém conhecia os meus ídolos. Isso eu tinha já os meus 13 anos, né? Então, não tinha como... E era eu. Não deixa de ser você. Você tem um objetivo. Você tem as habilidades necessárias. Você tem a forma de pensar, de processar as informações aqui dentro. Para você sair da zona de conforto, agir e conquistar os resultados. É você, amigo. Você está pegando um modelo de referência, modelando os padrões de pensamento, consequentemente de comportamento, certo? Aí a minha essência, eu vou deixar de ser quem eu sou. Bom, se o que eu sou me leva a ter os resultados que eu quero, tá ótimo, você tá no caminho. Você já tá dançando com uma frequência top, né? Sendo os resultados que você quer, né? É passar na prova, é passar no vestibular, enfim, são coisas positivas aqui pegando o caso, né? E aí eu cheguei em Campos do Goytacazes, eu podia ser quem eu quisesse. Eu já tinha know-how. O que é know-how? Eu já tinha conhecimento. As técnicas que eu usava funcionaram bastante vezes. E, cara, não demorou muito tempo. Eu mudei para uma escola grande, né? Mas não deu 3 meses, eu tava namorando. E quando eu falo assim, gente, não é me superestimando, não. É de fato o que aconteceu, tá? Não é valorizando, não. É de fato como que a técnica da modelagem funciona. E você, por que eu estou usando o meu exemplo da pré-adolescência? Você já usou isso em algum momento da sua vida. E você usa ainda. Só que pode ser que você use de maneira negativa. E aí entra a parte do livro que eu falo do Mastermind, o arquétipo do grupo. Você é a média das 5 pessoas que você mais ama. Então se você anda com pessoas que reclamam, se vitimizam, que dão desculpa para tudo, né? Não tem um objetivo estabelecido, não tem disciplina para alcançar, você já usa a técnica de modelagem sem você saber. Você já aplica isso na tua vida. E seus resultados são... Então, algo que eu trago no Fórmula dos Arquétipos, algo que eu trago no livro é a importância com quem você anda. Você tem que ter clareza. Se você anda com pessoas prósperas ou escassas. Porque você já usa isso sem saber. As 5 pessoas com quem você mais anda influenciam a forma como você pensa. Se influencia a forma como você pensa, influencia a forma como você age. E, consequentemente, os resultados que você tem. Cara, Campos do Goytacazes eu fiz a festa. Eu namorei a menina mais gata não do colégio, porque o colégio era grande, e aí já tinha, né, enfim, era enorme, mas a menina gata da sala. Depois, aí arrumei treta, né, porque o moleque chegou aqui, 3 meses, não sei o que, tá namorando fulano. No bairro, eu namorei a menina mais gata. Aqui, enfim, o que eu quero? Eu tinha um resultado, colocava na minha mente. É isso que eu quero. Eu sabia chegar lá. Como? Porque eu aprendi com os caras. Olhava a mina, investigava a mina. Não, essa daqui é um perfil mais que o Diego saberia lidar com facilidade para conseguir conquistar ela. Pará. Então, vou me desenvolver e me desdobrar aqui nas características do Diego. Olhava a outra, era o Guininho, era o meu irmão. Essa é a técnica de modelagem. Eu estou trazendo esse exemplo. Pode ser engraçado, que pode ser meio estranho, e é proposital. Porque eu quero que você tenha clareza que a técnica de modelagem você já usa na sua vida. E você já usou em algum momento de forma positiva, e quando a gente não tem noção sobre a técnica de modelagem, a maioria das vezes a gente usa de forma negativa. Pulando de fase agora, como é que eu uso na fase adulta? Cara, né, para os negócios, para dar aula e diversas outras esferas da minha vida. Hoje é fácil demais a gente usar a técnica de modelagem. Olha a quantidade de livros que a gente tem. Então, em quem eu sempre me espelhei, isso há mais de 5, 6 anos, Tony Robbins. É um cara que eu sempre me espelhei. E só deu, é uma postura de empoderamento, né? É postura do corpo. Só deu pôr a postura que nem o Tony Robbins. Isso gera, né, a postura, a forma como eu ando, a forma como eu me comporto com o meu corpo. É que aqui tá horrível, eu tô no banquinho da bike, a bike tá barulhenta e não deu pra continuar andando. Gera neurotransmissores. Química. Muda o meu processo de sinapses, o que eu sinto, a forma como eu penso. Quanto mais eu me conecto com o Tony Robbins, mais eu tendo a ter comportamentos que ele passa nos livros. Só que é lógico, né? O Tony Robbins é milionário.
Os treinamentos dele, ainda mais que ele está fazendo misto depois da pandemia, que é online, e uma galera presencial, outra galera online, dá 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas nos treinamentos dele. Então, é modelar. Eu tenho ele como modelo de referência e eu me adapto à minha realidade, certo? Neto, você modela o Tony Robbins para tudo na vida? Não. Por exemplo, para dar aula, uma coisa é a gente fazer um evento, a gente trazer um empoderamento no conteúdo, um desencadeamento de ideias. Outra coisa é a didática em si. Quem que você modela para dar aula? O professor Hélio Couto. Mas, Neto, o professor Hélio Couto entra de gravata, terno, para dar aula. Pois é. Eu não modelo porque eu sou eu. Eu não modelo o professor Hélio Couto nas vestimentas dele. Eu não modelo o professor Hélio Couto num ambiente de trabalho. Inclusive que no ambiente de trabalho até modelo. Né? Nos eventos, eu e a Ju, nós trazemos um cenário bem parecido com o do professor Hélio. Né? Mas eu não modelo o professor Hélio Couto no ambiente de trabalho. Eu modelo o Hélio Couto principalmente com conexões com as forças de Minas. Uma forma de trazer, de raciocinar o conteúdo, mas a hora que eu explico, eu estou explicando da minha forma. Eu falo palavrão, eu dou exemplo de pegar mulher. Tá entendendo? Eu publico vídeo de trantra, coisas que o professor Hélio Couto vai fazer. E ainda bem. Nós precisamos, né? Eu preciso do professor Hélio Couto, assim como ele, para completar a missão dele, ele precisa de gente com o meu perfil também. Você pegou esse contexto? Mas eu modelo demais o professor Hélio Couto. E não só trazendo exemplos dele, mas a forma de processar o raciocínio, a forma de desencadear as ideias, não de trazer as ideias, de desencadear dentro da minha mente. Característica, cara, que eu peguei com o professor Hélio Couto, eu não sei se você já reparou, e a partir de agora você vai começar a reparar. Eu dou uma parada e eu olho pro além. Eu dou uma olhada pro além. Eu modelei o professor Hélio Couto no começo para fazer isso, hoje é automático. Quando eu dou essa parada e olho pro além, eu acesso informações no meu cérebro e o que eu quero trazer, que eu não estou conseguindo encaixar na hora de eu falar, vem. Como é que eu fiz isso? Modelando o professor. E nesse caso foi imitando mesmo. Eu falei, mas por que o professor Hélio Couto, ele para e às vezes ele dá umas piscadas assim, mas aí, né, é uma canalização que ele está fazendo, mas às vezes ele dá umas piscadas assim, ó. Se você reparar bem assim, às vezes ele para e começa a piscar. Está canalizando tal, mas está canalizando a informação e tudo mais. Eu comecei a fazer, comecei a sentir o que o Hélio sente. Consequentemente, o desencadeamento da ideia também vem. Então eu modelo muita coisa para o professor Hélio Couto. Outro exemplo que eu dei, do The Rock. Eu modelo demais o The Rock na academia. Eu modelo demais o The Rock como exemplo de liderança. Atitude, comportamento dele de líder. Neto, nesse momento, que arquétipo você está usando? Você sabe o que é o mais da hora? Quando eu modelo características positivas do professor Hélio Couto, do Tony Robbins, do The Rock, outro cara que eu modelo bastante, o José Roberto Marques. Sou coautor de 2 livros com ele, inclusive. Eu sou fãzaço, é meu ídolo também. Eu tô andando com pessoas poderosas. Eu tô pensando como José Roberto Marques pensa, como Tony Hawks pensa. Tony Hawks é o skatista, né? Tony Robbins pensa, tô pensando como Hélio Couto pensa. Adivinha o que tá acontecendo comigo? Esse é meu grupo de pessoas com quem eu mais ando. A maior parte do meu tempo, do meu dia, eu tô raciocinando. Como é que Tony Robbins faria aqui? Tô trocando uma ideia com ele. Como é que José Roberto? Como é que o The Rock? Gente, a gente faz um mastermind sem conhecer eles mesmo. Sem estar todo dia com eles. Como? Comendo o livro deles, comendo o conteúdo deles. Neto, qual arquétipo você está dançando? Cara, eu modelo o professor Hélio Couto numa parte. Nesse momento, que é didático, de trazer conhecimento, adivinha? Arquétipo da coruja. Quando eu modelo The Rock, no espírito de liderança, ou Tony Robbins, no momento de empoderamento, eu estou modelando a frequência do leão, às vezes a frequência da águia. Eu conecto com a frequência que esses caras estão conectados. Quando eu estou imitando o The Rock puxando ferro, touro. Quando eu coloco na logomarca da minha empresa, tudo que eu quero, né? A minha representação ali para as pessoas, que é o touro, que é empoderamento, é a força de onde não tem. É a vitalidade, é o libido, isso é o touro. Quando eu modelo The Rock,
Tô modelando touro. Ah, Neto, mas você disse no livro que não é pra gente se conectar com mais de um arquétipo sem a instrução do próprio arquétipo. Se você não adquiriu o livro, não chegou nessa parte, aproveita que está nesse momento inicial de lançamento, está R$19,90. O link está na bio. Corre. Realmente, a instrução não conecta mais de um arquétipo sem a instrução do próprio arquétipo. Do primeiro arquétipo que você vai se conectar lá no livro, sem você aumentar a sua frequência. Por que eu digo isso? Porque o ser humano tende a achar que tem que dar nome. Tende a achar que eu vou olhar um catálogo e aquele catálogo, por ego, por achismo, porque achou bonitinho o arquétipo da borboleta, eu vou me conectar com a borboleta. Cara, por que você vai se conectar, com um animal, sendo que você pode modelar um ser humano, que às vezes está conectado com a borboleta, às vezes está conectado com a águia, às vezes está conectado com a coruja, e é muito mais fácil de você entender os padrões de pensamento dele, que ele fala. Que outro cara que eu modelo pra caramba, Jordan B. Peterson. Assiste uma palestra dele, começa a pensar que nem ele, você começa a ter comportamentos congruentes. Cara, uma coisa que às vezes algumas pessoas chegam até mim para falar, Jesus foi um mito, Jesus não existiu. Aí eu viro e falo, cara, Aí eu, várias vezes assim, eu penso como o Peterson, como o Jordan. E se ele não existiu? Se Jesus não existiu? Hoje ele existe. Nós temos uma centelha, nós seguimos uma história, nós temos a força de criar uma energia. Se Jesus existiu ou não, eu vivo como se ele existiu. Eu vivo como se boa parte daquela história fosse verdade. É lógico que foi, manipulado alguma coisa aqui, a colar, bastante coisa a colar, pelo homem e tal, questão religiosa. Mas ele é um cara que foi foda. Se ele não tivesse existido, a humanidade precisaria dele. E hoje ele existe. E aí, não obstante, assim, isso, há uns 6 meses aconteceu isso. Recentemente fizeram essa pergunta pro Jordan. Ele respondeu, olha, eu não tenho como provar que ele existiu. Você também não tem como provar que ele não existiu. Então estamos empatados, ninguém tem como comprovar nada. Mas eu prefiro viver minha vida como se ele tivesse existido. Até arrepia. O que é isso aqui? A gente está conectado. Eu estou conectado nesse momento com a frequência do Peterson. E olha, uns 6 meses depois ele veio falar isso, que era coisa que eu já pensava. Mas eu pensava porque eu acessei a frequência da coruja e a sabedoria, e eu sou ressonante harmônico. Lógico, a ressonância harmônica ajuda bastante nisso, Mas não. No ano passado, minha irmã me trouxe esse cara. 12 regras para a vida. Devorei. Assisti horas e horas de palestra dele. Consequentemente, sem mesmo lembrar dele, eu tive um raciocínio desencadeado que foi congruente com ele. Tô dançando a mesma frequência dele. Tô conectado com ele. Tô dançando com uma força arquetípica. Nesse momento dá pra gente dizer, ele tem bastante características da águia, mas a forma como esse cara, a didática dele, a forma como ele ensina e tudo mais, é corujão. É uma corujona aquele cara, E até pelo histórico de vida dele, não sei se você acompanha ele não, ele enfrentou uma doença grave com a esposa, teve que, assim, pela frequência do amor, isso é uma característica da vovó coruja, do corujão, ele é bem conectado com a força da coruja, mas se ele dança contra arquétipo, pra que eu preciso dar um nome? É isso que a gente tem que entender sobre os arquétipos, sabe? Magia das bruxas, Eu comprei poção. É perfume que ela faz o feitio ali e é uma poção, o nome que é dado é poção. Por quê? O cheiro daquela poção ativa neurotransmissores nossos e que nos ajuda a desenvolver habilidades. Então, por exemplo, eu comprei a poção do deus Tote. O símbolo é a coruja, porque o Tote é uma grande representação da sabedoria, do conhecimento. Trouxe várias coisas que hoje a gente utiliza, veio do deus Tote.
Ah, estou conectado com a frequência da coruja? Pode ser que sim, pode ser que não, quando eu uso a poção. Estou conectado com a frequência do Deus Tote? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é o cheiro. Me desperta neurotransmissores que eu acesso áreas cerebrais minhas que eu não acessaria sem sentir esse cheiro da poção. O que é isso? Isso chama arquétipo. Por que você quer dar um nome? É um líquido cheiroso que me faz acessar áreas cerebrais, consequentemente pensar de uma forma como eu não pensaria, raciocinar de uma maneira que eu não raciocinaria e ter comportamentos diferentes. E lógico, quando eu digo comportamentos diferentes, baseado onde eu quero chegar, prosperidade, iluminação, né? E você às vezes está passando um perfume, às vezes você está tomando um café com açúcar, por exemplo, que 20 minutos você fica animadão e depois cai sua energia e você está tendo um comportamento bosta. Passar o dia inteiro assim, abrindo a boca. Deixa eu te falar, se você estiver conectado comigo nesse momento, vai dar vontade de abrir a boca. Esse comportamento é um arquétipo. Só que é um arquétipo horrível pra gente seguir. Porque tende a dar sono, você tende a abrir a boca. Tudo bem, abrir a boca, tá, oxigênio no cérebro. Mas tende a dar sono. Isso é um arquétipo, um comportamento, disparou um gatilho mental em você, foi automático você abrir a boca. Consequentemente, qual a sensação do seu organismo? Ah, você abaixa o ombro, você olha mais para baixo. Agora, se eu aumento o tom de voz, vou crescendo o tom de voz, estufo o meu peito aqui, você está conectado comigo, balança um pouquinho a mão, gira um pouquinho o ombro, a energia começa a vir, porque você está se mexendo, a adrenalina sobe. Consequentemente, você pensa diferente, tem comportamento diferente. Então, o que eu trouxe como a técnica da modelagem é pura conexão arquetípica. Só que você não vai conseguir modelar a águia. Você vai ter que ter um ser humano com comportamentos de águia para você modelar. Eu trouxe alguns que são os meus, as minhas referências. Pelo amor de Deus, não me pega o Diego, o Guininho, meu irmão. Até porque você não conhece e a gente não vai procurar na internet. Eu não sei o que aconteceu com eles. Mas acho que ficou bem claro que é modelar comportamentos congruentes com o resultado que eu quero ter. Trouxe Tony Robbins, trouxe o José Roberto Marques, trouxe o Jordan B. Peterson. E são as pessoas com quem eu quero me conectar. Trouxe o The Rock. Mas pego as pessoas que estão tendo os resultados que você gostaria de ter e modela os comportamentos que essas pessoas têm para alcançar. Essa pessoa, hoje nas redes sociais, ela deve dar frases importantes para você. Por que eles acordam no horário? Cara, leva essas frases para tua vida. Canaliza essa informação, coloca para dentro do seu organismo, bebe mesmo, não fica só assistindo um conteúdinho e dando risada. Agora, se você fica na internet vendo a porra do TikTok dancinha, meu amigo, aí você realmente, a não ser que você fale, não, meu objetivo de vida é ser TikToker. O meu objetivo de vida é viver de patrocínio do YouTube. Aí tá tudo bem, aí você tá no caminho certo, realmente modela, mas começa a fazer a porra do vídeo, começa a dançar, começa a se mexer. Mas caso contrário, você está usando as redes sociais, na minha opinião, de maneira errada. Porque te deixa na zona de conforto. A hora que você vê aquela pessoa, está naquela mansão, e você fica admirada por ela, mas você não se mexe para nada, você não está modelando. Ela fala como é que ela acorda no horário, cuida dos filhos e ainda cuida do corpo. Aí você fica, mas ela tem 30 funcionários. Tá vizinha fofoqueira tá te dominando. Alguma coisa essa mulher tem. Ela nasceu rica. Tá vizinha fofoqueira tá te dominando. Por algum motivo ou outro, ela consegue administrar esses funcionários. Por alguma... casou com um homem. Tá bom. Ela tem alguma habilidade para ter casado com esse homem. Tá sacando? Foco na solução. E aí que entra a modelagem na sua vida. Eu vou ler os comentários. A Simone disse, nós humanos gostamos de dar nome, não sei o motivo. É que assim, o motivo, Simone, eu falo, mas ironicamente, é provocativo e é irônico, né? Mas uma coisa, por exemplo, quando eu estou em sessão, isso tem bastante gravação, tá? No YouTube, por aqui. Mas quando eu estou em sessão, eu estou conversando com o mentor espiritual, guia, guardião, o anjo da guarda da pessoa, eu até falo, questão de protocolo meu mesmo. Falo, mentor da Simone, mentor da Simone, você sabe como somos nós quando estamos encarnados no corpo físico, quando a gente está aqui na Terra,
quando a gente vive dos 5 sentidos, fato, ou tato, audição, nós precisamos de nome, porque a gente precisa materializar, e o nome é uma forma de materializar, na verdade, o que está no plano espiritual, né? Então o nome é uma das formas que a gente tem de materializar. Então eu peço o nome pro mentor, e tem mentor muitas vezes que dá risada da minha cara, tá? Tem mentor que muitas vezes fala, pergunta errada, né? Mas eu trago, eu falo, então posso te chamar assim? Tem mentor que fala, pode me chamar de Luz, pode me chamar de mentor, tá? Tem mentor que não tem muito saco, não, acontece. A maioria dá um nome, né? Por quê? Porque fica mais fácil da gente materializar e conversar com aquele ser de luz que está ali para guiar, proteger, te dar seus próximos passos, né? Que está com você mesmo antes de encarnar. Então, assim, o porquê que a gente quer dar nome? Porque fica mais fácil de materializar. Só que nessa de querer essa facilidade de se materializar, a gente não entende a essência. E, consequentemente, a gente se apega ao catálogo e começa a tomar decisões por ego. Aí vai lá no catálogo, acha bonitinho o beija-flor. Ai, vou pôr o beija-flor. Aí acha bonitinho a Cleópatra com beija-flor. Aí vê um babaca nas redes sociais falando, eu preciso equilibrar o arquétipo do Shiva. Shiva, sagrado masculino. Para equilibrar eu vou pôr o pavão, que é o sagrado. Aí vira aquele regaço, vira aquela salada mista, não conecta com porra nenhuma, sabe? Então é por isso que eu trago essa provocação. Por que você quer dar um nome? A gente consegue se conectar com forças arquetípicas poderosas, com perfume. Vai fazer a magia das deusas. Faz poções poderosas. A gente consegue conectar com o arquétipo ouvindo música. Cuidado com a música. Não é que a música é animadinha. Eu costumo falar mal do sertanejo, né? Não dos modão. Tem muito modão bom. Mas e aqui os cuidados que você tem que ter na hora de se conectar. Eu gosto muito do Gustavo Lima. Porra, cara, ele fez uma coisa na pandemia fantástica. Ele estourou, começou a fazer live, tirou muita gente da depressão naquele momento de pandemia e tudo mais. Só que é um cara que incentiva a beber bebida alcoólica até o fígado fazer bico. As músicas é sobre traição e putaria. É animada? Te empodera? Mas qual que é a informação que está trazendo? E aí, cara, recentemente eu ouvi uma música sertaneja, Os Meninos da Pecuária. A música é animada, eles têm o uhul, eles fazem o uhul ainda, que é foda pra caralho, né? Você falar uhul te desperta adrenalina positiva, né? E a pegada é muito boa, cara. Uma pegada muito boa, a informação que eles mandam. Os Meninos da Pecuária não para. Não para. Se você lê a letra daquela música, tudo bem, às vezes você vai ter uma parada pros animais e tal, mas o que eu tô trazendo clareza aqui é aquela da disciplina dos caras. Os caras trazendo prosperidade mesmo. Colocando como que a pecuária, se você vê o clipe dessa música, os caras vão colocando a pecuária trouxe não sei quantos trilhões pro PIB brasileiro, no meio da pandemia. Não sei quanta, enfim, só colocando informações relevantes sobre a pecuária e dizendo, os meninos da pecuária não para. Aqui nós tem dinheiro, usa chapéu de palha. Nós não precisa de carro importado, mas a Hilux é dando só coisa top. Só prosperidade, os caras trazendo. Não falando, nós fuma mesmo, nós bebe mesmo. Sabe? Aqui a gente trai mesmo e pega mulher pra caralho. Não, trazendo prosperidade mesmo. Trazendo, a gente leva o Brasil pra frente. A gente tá gerando emprego. A gente tá gerando renda pro Brasil. A gente representa o Brasil lá fora. A gente exporta, enfim. O que eu quero te trazer clareza é que música, você acessa forças arquetípicas poderosas, só toma cuidado com o tipo de informação que você vai mandar e vai ficar na sofrência, se vai sofrer, pois a música pode ser muito boa, o ritmo dela, mas você está colocando informação para dentro de você que vai te tender a ter comportamentos de traição, putaria, de beber cada vez mais, de sofrer por amor. Não é interessante isso, né? Não vai te ajudar a acordar no horário, cuidar do seu corpo, ter alimentação saudável, enfim, né? Acredito que ninguém quer ter um resultado que dependa de bebida alcoólica. Eu acredito que ninguém quer ter um resultado de sair, né? Eu já tive isso, né? Só que lembra, eu falei dos meus 10 na minha adolescência, né? De sair e ir pra putaria. Tá, não sei se tá dando pra cair essa ficha. São resultados que um pouquinho se afasta, assim, da real, né? O objetivo nosso de estar encarnado, né? Gratidão pela live, precisava estar aqui hoje. Vou cuidar do meu império agora.
Mais tarde assisto de novo. Tchau. Boa, Ju. Deu um puxão de orelha na Ju, mas ela já virou e falou, não, Neto. Às 9 eu começo a trabalhar e às 9, às 8h54 ela saiu mesmo. Comecei a ler seu livro ontem, a Luzia. Comecei a ler seu... Ah, que incrível, Luzia. Seja bem-vinda. A ler seu livro, outro bom demais. Parabéns pelo excelente trabalho. Gratidão, Luzia. Gente, quem adquiriu o livro e tá lendo, fazendo as atividades, compartilha comigo no direct, tá? Porque quando você compartilha comigo no direct, a gente se conecta, a gente faz um arquétipo do grupo, a gente entra numa mesma frequência energética. Eu pego isso e compartilho. Quando tem alguma coisa pessoal, eu não compartilho o teu nome, eu tiro, só olha meus stories. E mais pessoas também querem entrar nessa mesma frequência. Não tem nada mais poderoso que prova social. Não tem nada mais poderoso que os resultados que os meus alunos estão tendo. Sacou? E quando você compartilha, eu compartilho isso e mais pessoas falam, cara, existe alguma coisa para mudar minha vida, para transformar, e se conecta também nessa mesma energia, isso chama roda da abundância, roda da prosperidade. Estamos todos nós elevando nossa vibração. Estamos todos nós nos evoluindo e ajudando as pessoas a mudarem juntos, tá? Então, uma forma de exercer sua gratidão, compartilha os resultados comigo. Não só os resultados, teve dúvida, vem no direct, manda. Simone, excelente live, top. Galera, era isso sobre que eu queria trazer como modelagem. Foi algo que eu trouxe como uma das ferramentas de conexão com forças arquetípicas e não fez muito sentido eu encaixar no livro, né? Não fez muito sentido porque o meu objetivo no livro era outro. Você se conectar com as forças divinas. Então, no desencadeamento das ideias, eu quero muito que você execute as ferramentas para que você vá diariamente ao seu templo, libere os 4 neurotransmissores, Quarteto Fantástico, que a ciência traz como Quarteto da Felicidade, todo santo dia, ao acordar ou dormir. Eu quero muito que todo santo dia você vá ao templo e aumente sua conexão com o seu mentor, com o seu guia espiritual. Neto, eu não sei, você faz as ferramentas, você vai se conectar. Põe uma coisa na cabeça, você está em treinamento. Assim como a gente vai no judô, no jiu-jitsu, a gente entra na faixa branca. O faixa preta é o banco que não desistiu. Continua, faça a ferramenta, tenha constância, tenha disciplina. Coloca paixão, tesão, libido na hora de fazer a ferramenta. Eu mando você desenhar. Desenha. Como se sua vida fosse acabar naquele desenho. Coloca energia ali. A sua energia. Tem uma coisa que eu aprendi no Tantra, cara, e que é fantástico. A intenção chega primeiro. Então, se você vai fazer o desenho que eu mando você fazer e você faz com a sua vizinha fofoqueira te enchendo o saco, eu vou fazer de qualquer jeito só por fazer, olha a intenção que você está colocando nisso. Vou fazer por fazer, vai funcionar? Não vai. Não vai funcionar. Agora coloca tesão, coloca libido. Coloca na sua intenção de falar, cara, eu quero conhecer o meu mentor espiritual. Eu vou fazer essa porra aqui, vou fazer perfeito. Isso daqui eu vou dar o meu melhor. Aí que tá a magia. Aí você tá se conectando com as forças divinas poderosas. Aí as coisas acontecem. A hora que vocês chegarem no olho de olhos e estiver fazendo isso, você vai ver como a vida muda. Você vai ver como você começa de fato a entender a frase. Não entender, sentir, viver na sua pele. O universo é mental. A hora que chegar na ferramenta, só que a ferramenta de olhos é a última, propositalmente, porque eu quero que você só chegue lá quando você estiver no nível de faixa, né? Faixa marrom, quase na preta ali, que aí você está preparado para utilizar aquela ferramenta, tá? Beleza? Neto, arquétipo falar comigo, se eu não fizer, até tombo eu levo. O que acontece? O quê? E você já tem uma certa experiência, só que eu e a Elke, assim, estamos juntos, né? Uns 4 meses, né, Elke? Você é uma pessoa muito dedicada. Você é uma pessoa que realmente batalha com a vizinha fofoqueira, batalha para sair da zona de conforto. Em sessão comigo, você encara seus monstros, então você, né? Você é uma pessoa muito disciplinada, dedicação, é uma guerreira. Chega um certo momento, quando a gente se conecta com as forças divinas, assim, que meio que o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado, mas a gente fica meio que sem livre-arbítrio. Tem um ponto que a gente se entrega tanto ao processo, que a gente sai de uma escala
de querer ativar arquétipo. A gente sai de uma escala de eu vou ativar o ouro porque eu vou atrair dinheiro. Achar que é um mudinho do meu filho Bento, né? Eu quero, eu mereço. E tudo que eu quero, eu atraio. Tudo que eu quero, eu mereço. E a gente começa a merecer de fato, como tendo comportamentos congruentes. Aí chega um ponto da jornada que não tem mais volta. Chega um ponto que você se entrega tanto ao processo que você se torna um canal. E aí quando você se torna um canal, é igual... Eu vou dar um exemplo bem grotesco assim, mas para vocês entenderem, tá? Como é que sai do crime organizado? Ou morto, ou virar crente, né? Mas chega um ponto assim que você... eu tenho livre-arbítrio, óbvio que eu tenho, né? Mas as forças divinas, elas chegam com os dois pés mesmo, Elke. É aceitar a sua missão de vida, você se entrega ao processo e aí tá tão forte a conexão, você entende tanto o que os mentores estão falando e de uma tal maneira que você leva puxão de orelha mesmo, você leva chacoalhão mesmo. E faz parte, né? O plano espiritual tem sua forma de educar, né? Tem sua forma de nos treinar e nos ensinar, né? Então, é mais ou menos isso. É o que até tomba eu levo. Levo mesmo. Faz parte, é uma das etapas, né? Pode ser catarse, pode ser apenas uma forma de eles educarem a gente, de ver o que a gente não está vendo. Faz parte. O plano espiritual tem sua forma de nos fazer evoluir, que é diferente do que a gente quer. Eles dão o que a gente precisa, né? Beleza? Garra. O do livro é Connects, né? Connects.